alunos de licenciatura em matemática no estado, o professor Carlos, mais uma vez está fazendo outro com ele, né? E agradecer o convite também das acadêmicas. Isso, senta, Ayla. Posso demorar, né, professor? Pode. A primeira coisa que eu te perguntar é, esse drone que tu vais utilizar, a propriedade tua, como é que é? Tu tens já um drone para usar? Quando eu desenvolvi o projeto, eu já busquei na internet, né? Inclusive eu coloquei lá na descrição de como eu utilizar, e daqui eu acho mais demorar o final de julho que está chegando. Então, você já comprou? Já comprei, porque é uma ferramenta pequenininha para mim fazer o uso, né? E poder desenvolver a atividade, porque eu quero desemprestar, eu tenho que ter uma ferramenta muito mesmo. Tá. Então não é teu, não é do FAO, não é uma coisa que as escolas têm, né? E você, aí na sua apresentação do texto não tem nada a respeito, você fala que pode até ser construído. Sim, porque eu busquei através de sites que não estava aí, e aí como essa escola é pouco, né? Que foi feito, É, de Porto Grande. Nos Estados Unidos e aqui em Recife também, eles fizeram um trabalho. Então eu fui verificar a construção, para fazer essa construção, dos materiais reciclados pelos vídeos, né? Ou simplesmente isso, mas não é uma turma de quantidade, por exemplo, eu tenho uma turma de 30 alunos, eu não vou poder levar os 30. No mínimo eu vou ter que ter 15 alunos, porque eu não vou conseguir controlar aqueles 30 alunos. Até que eu acho então que nesse caso seria interessante que dentro do teu trabalho você fizesse uma revisão de literatura quanto a essa possibilidade. Sim. Que você defendesse, inclusive, isso, que existe essa possibilidade da confecção de forma artesanal e trazer, inclusive, isso para dentro do que vocês fazem, muito do que vocês falam muito bem aqui. Eu sempre falo que o curso de licenciatura em matemática, de fato, quanto ao quesito licenciatura, é o melhor que a gente tem aqui. Não é? Eu vim da Unifap de um grupo de professores que formavam de fato os professores. Hoje eu não vejo, eu falo mesmo, gente. Verdade. Acho que eu já falei em outras bancas aqui, hoje eu não vejo formação de professores no curso de matemática da Unifap. Eu consigo ver aqui. Não é? Então acho que vocês poderiam trazer aquela questão, você podia trazer dentro do seu texto essa questão do laboratório de matemática e o conceito de construção de material concreto, que vocês trabalham, eu sei que é muito bem trabalhado aqui, né? Essa questão da construção de material concreto, já que você falou que existe essa possibilidade. Por quê? Quando eu li o teu trabalho, eu vou ser sincero, eu vim proposto até mudar ele, dar uma proposta de mudança. Eu não acho ele executível. E aí acho que faltou, inclusive, eu vou chegar mais detalhadamente lá na metodologia, mas eu gosto de trabalhar a metodologia com enquadramento, e que você enquadre o seu trabalho nos 4 eixos principais de classificação de uma pesquisa. E aí também já faltou o primeiro, a finalidade. Se essa tua pesquisa é pura ou aplicada. E aí para mim ela seria uma pesquisa pura, que vai servir, vou te dar o conceito, do que é para gerar conhecimento e que vai ficar para ti. Por quê? Porque o IFAP não tem um drone para que os professores utilizem nas suas aulas, as escolas públicas, de modo geral, não vão ter um drone. Se a questão é trabalhar com a imagem gerada pelo drone na aula de matemática, eu acho que poderia ter uma ferramenta muito mais simples. Né? E aí essa era a minha proposta que eu vim para cá para te dar. Né? Você não precisa de um drone para trabalhar geometria, trazendo o conceito, a questão do georreferenciamento. Né? Ou até da geoestatística, existe dentro da nossa área algo que estuda isso. Você poderia trabalhar com imagens do Google e um celular. Porque o smartphone, se a gente abrir uma pesquisa aqui, né, eu acho que não vai passar de 2 alunos por turma que talvez não tenham um smartphone. Verdade. Que possam sair pela cidade fazendo vídeos. Né? E o Google Earth você conseguiria usar no laboratório que o IFAP tem. Pelo menos o laboratório de informática o IFAP tem. E eu acho que você conseguiria trabalhar de forma brilhante com os alunos
os entes da geometria plana, e se fosse o caso, porque acho que o que justificaria o drone é a possibilidade de fazer vídeos, e aí com isso você poder espacializar a informação, o smartphone faria isso por você também, certo? Então, fica aqui, né, para o colega, para o orientador e para você também essa sugestão, certo? Porque eu acho que seria uma pesquisa pura da forma que você está querendo fazer. O que seria a pesquisa aplicada? Aquela onde eu gero conhecimento, e esse conhecimento, como o próprio nome já diz, ele pode ser aplicado em situações práticas. E aí, acho que todo e qualquer resultado que tu traga quanto ao teu drone, ele não vai poder ser aplicado da forma que você pretende desenvolver, que é fazendo uso do drone. Porque os professores não vão adquirir, as instituições elas não têm e dificilmente vão adquirir um drone. Agora, quando você faz seu trabalho e publica, mostrando que você consegue tornar mais significativo o ensino da geometria com imagem de satélite e imagem de fácil acesso e gratuita, que é o caso do Google, e até eles já fazem isso, e melhor, nem precisa ir para o laboratório. Se hoje você pega o smartphone, habilita o Google Maps, ele vai abrir o Google Earth. E aí você fala assim, ó, localiza a tua casa aí, agora reconhece os entes tais, no teu quarteirão, no teu bairro, na cidade, e eu acho que com possibilidade de você até expandir o nível de conhecimento deles. Teu aluno pode nunca ter saído daqui de Macapá para ir até Brasília, São Paulo, Curitiba, mas com o Google Earth tu pode fazer isso. Inclusive com o Google Street, que é uma outra ferramenta. Outra coisa, o Google Earth, ele já traz dentro das ferramentas dele essas possibilidades de matemática. Porque lá tu consegue traçar uma reta e ele já te diz o tamanho daquela reta. O ponto, ele vai te dizer, tu consegue trabalhar inclusive geometria analítica. Eu uso no ensino superior, na disciplina de geometria analítica, para os alunos de engenharia, essas noções de cartografia, utilizando imagens de satélite. Assim, ó, o ponto, ele vai te dar coordenadas latinonas, que é o meu XY, do ponto cartesiano. Então, tu pode trabalhar ponto, tu pode trabalhar reta, e aí tu pode trabalhar a questão da distância entre dois pontos, faz da forma tradicional e manda lá para a imagem de satélite. Agora, verifica aí, utilizando a ferramenta, quanto ele se aproximou, e aí tu já pode entrar com outros conceitos. Calcula ele, não é? Porque como a gente está falando de latinose, ele não é tão preciso, ele vai ter algum erro, não é? Eu acho que é você que fala sobre a questão de convenções, ou é o trabalho da Raquel, é outra coisa que dá para fazer lá, né? Trabalhar com regra de 3, com convenção de unidade de medida. Você traça um polígono utilizando as ferramentas do Google Earth, ele já te calcula a área, entendeu? Coisa que o drone, você tiraria a foto, teria que imprimir, que seria interessante, abrir aqui na forma de mapa, né? Senta no chão, senta numa prancheta, né? Que aquele fato deve ter, para disciplinas de desenho, e aí isso é bem legal, os alunos adoram isso. Coloca na prancheta um mapa, eles vão riscar e vão desenhar. Eles conseguiriam fazer isso, e utilizando só o telefone deles. Tanto para fazer vídeo, para fazer um print do street, ou uma imagem do Z, né, que seria a imagem do satélite do Google Earth. Certo? Então, essa é a minha sugestão assim, principal do seu trabalho. Né? Claro que se você quiser continuar com o drone, né, é a tua proposta, mas eu acho que o que chama mais atenção, o que vai valorar mais o teu trabalho é a executabilidade dele. E aí, vou ser sincero, com o drone eu não vejo hoje essa executabilidade, né, em termos de classificar a pesquisa como aplicada. Eu acho que ela vai gerar conhecimento para você, conseguir dar uma aula que foi significativa para o aluno, certo? Minha aula foi significativa, eu consegui prender a atenção deles e tal. Mas será que essa tua aula show, não é? Esse sucesso que você obteve, qualquer outro professor de matemática, seja do IFAB ou de qualquer outra escola de ensino público ou até privado, ele vai ter? Não vai, porque ele não tem a ferramenta. Então é só a minha sugestão para ti, certo? E se você não quiser acatar a professora Daniela, a professora Carla, já fique à vontade para passar para o aluno também. Porque eu, nesse meu trabalho, eu acho interessante,
mas como eu disse, eu não acho execuível. Então, eu acho que é uma coisa legal para você trabalhar com outro grupo de alunos, se for o caso. Tá? Mas vamos lá. O teu trabalho, eu não sei se foi apresentado a vocês um novo modelo de TCC, porque está bem diferente do que eu deixei para os alunos aqui e do que eu vi nas últimas bancas já defendidas. Por exemplo, na tua apresentação do teu trabalho escrito, eu já vi uma diferença. Você começa com um problema. E essa é a ideia. Né? Você tem que ter uma contextualização, que é o teu texto de introdução, e de cara tu mostra o problema da pesquisa. No teu trabalho específico, está antes da metodologia. Então, nas observações que eu coloquei, qual o problema da pesquisa? Não tem problema de pesquisa? E eu falo para você que não falo para meus alunos de TCC. Isso gera reprovação. Por quê? Porque o projeto de pesquisa ele tem que ter partes. Né? E a ausência de qualquer parte não torna aquele trabalho completo, aquele projeto completo. E quando eu estava no final do teu trabalho na metodologia, eu disse, aqui está o problema. Menos mal, pelo menos, porque tem um problema a ser pesquisado. Porque a apresentação eles já fizeram a prévia para a Cristina, porque é o TCC1, né? Aí eles apresentaram, aí tem dois. Então, por isso que a apresentação eles estão show de bola. Aí você está falando, eu achei muito diferente, está igual, né? Mas eu até chamei a Cristina. Eu falei, será que eu achava que ela ia assim, carreira militar, porque eu aguentava meio de Deus, não tem como é por favor. Eu me senti, parece que eu vou trabalhar militar. Aí eu falei para ela, eu fiquei, mas eu quero. Mas eu quero me colocar o conteúdo de geometria que vai trabalhar. É número. Porque deixa eu te falar, isso dá uma paixão dele, porque tem um professor que conhece, que trabalha também muito bom, e dá aula no curso deles. Então, por isso que eles ficam apaixonados, e eles têm muita aquela coisa de querer mostrar algo diferente. Aí eles vão ver lá no repositório, ainda ninguém falou de drone, ainda ninguém falou de calculador, ainda ninguém falou de mulher. Então, eles tentam mostrar algo diferente. Eu acho que por isso essa paixão dela pelo drone. Desenvolver assim, né, cara, de algoritmo de programação. Fora isso, quando eu fiz os cursos de metodologia, eu estava buscando assim, são situações, né? E a popularização, né? Do carnaval, entregas de compra, de mesmo nos Estados Unidos, até desenho animado. O cara compra, parece que a gente vai lá e fala até o leite na casa dele, o cara entrega no pão. Ela fala sobre as aplicações. Então, assim, eu acho que vocês tinham que arrumar, a menos que tenha sido dado um novo modelo. Mas Não, eles eu vou mudam falar para bem vocês, todo. se criar um novo modelo com as características que vocês apresentaram, não está sendo respeitado a BNT. Então, eu sugiro que vocês retornem para o modelo antigo. E aí a professora pode até passar um trabalho antigo para que vocês se Eu orientem. até tirei, eu tinha uma ajuda de mais um lembro do pré-projeto, já tinha coisa assim do TCC final. Pois é. Tipo, lista, pêndice, dedicatória. Eu não consigo fazer dedicatória, se for nem pronto. Agradecimento, não vai agradecer nada. Fica bom que nem aprovou o pré-projeto, deixa para agradecer no todo aqui. Então, assim, eu vou colocar tudo aqui que eu anotei, até que eu não trouxe, mas eu vou mandar para a professora Daniela. Por exemplo, palavras-chave. Eu sempre oriento a não repetir nas palavras-chave palavras que já estejam no teu título. Certo? Porque a palavra-chave, título e autor é o que o CNPq, por exemplo, usa e os repositórios para localizar teu trabalho. Eu sempre explico assim para o aluno, por que não pode? Porque se tu coloca na palavra-chave que já está no título, tu está diminuindo aí um texto, a chance do teu trabalho ser achado. Né? Então, eu até coloquei umas sugestões lá, depois você acata ou coloca outras. Por exemplo, o termo drone isoladamente. Quando alguém procurar por drone, ele vai achar o teu trabalho, mas talvez não esteja, o teu trabalho não seja aquilo que ele está procurando. Certo? Então ficou muito solto. Né? Então procura algum outro termo que faça o link entre o drone, mas a educação matemática. No teu resumo, por exemplo, que não seria um item, como a professora Teresa ficou já obrigatório no projeto, o teu objetivo ele não fica claro no resumo. E o resumo, na versão final, é a primeira coisa que a gente lê, que é a primeira coisa que um avaliador ou alguém que está procurando um trabalho semelhante vai ler, para saber se é interessante. E pelo teu resumo, o teu objetivo não fica bem claro, ele já seria descartado de uma revisão. Então, corrige também. No sumário, formatar de acordo com a BNT, que tem que estabelecer hierarquia entre os tipos. Na introdução, os teus parágrafos eles são muito longos, né? E isso acaba fazendo que a gente perca o fio da meada. A gente começa a ler, quando chega lá no final, eu já não sei mais o que eu digo nisso, porque o parágrafo está longo e acaba às vezes
por estar muito longo, faltando pontuação, as ideias elas acabam não se conectando. Então, trabalha com parágrafos pequenos, de 5, 6 linhas estourando, certo? E aí é fácil de resolver. Não é só tu observar e tu pode fazer a quebra do parágrafo. E aí tinha colocado qual o problema da pesquisa, porque eu estava com a obra não tinha achado, né? Coloquei para você revisar os objetivos, certo? Vou até voltar aqui para ver se eu recordo direitinho porque eu coloquei. Assim, tem coisas que você traz como objetivo específico que ele não é um objetivo, ele é metodologia. Então, concentra os teus objetivos naquilo que você pretende alcançar quanto resultado da tua pesquisa dentro da tua área de formação, certo? Então, você coloca aqui, ó, apresentar a definição de geometria, no caso, ponto, reta, plano e propriedades básicas. Beleza. Né? Mostrar os comandos básicos dos drones. Né? Aí vem que a pessoa falou, drone, quando eu trabalho em educação matemática. Né? Então, acho que esses comandos básicos podia melhorar esse objetivo, fazendo um link entre esses comandos e o que tem de matemática, tipo lógica matemática mesmo. Né? Porque comando de drone, de linguagem de programação de modo geral, é lógica matemática. Analisar as imagens capturadas e identificar os entes matemáticos presentes. Observar e verificar e identificar o aprendizado dos alunos. Beleza. Então, isso é um objetivo. Só que tem que melhorar essa questão da analisar as imagens capturadas. A outra coisa, ele fala, identificar. Aí costuma falar que cada verbo é uma ação. Então, cada ação é um único objetivo. Então, é analisar as imagens e o próximo seria identificar e não dentro do mesmo tópico. E aí, tiraria esse analisar as imagens capturadas e colocaria identificar os entes matemáticos presentes nas imagens capturadas. Porque o objetivo, capturar a imagem não é o objetivo principal. O objetivo principal é reconhecer matemática dentro da imagem. Né? Então, corrige isso aí. Observar, verificar e registrar 3 verbos. O aprendizado dos alunos utilizando drones durante as aulas de matemática. Né? E aí, talvez colocar aí como é que seria isso aí. Né? Então, por exemplo, verificar o aprendizado dos alunos a partir de uma técnica tal, tipo sondagem, né? Fazer aquele pré e pós, né? A gente trabalha assim, né? Aplica uma sondagem antes e depois da ferramenta para ver quanto melhorou o aprendizado e tal. Então, deixa claro também essa questão dos teus objetivos. E a hipótese ela tem que vir depois do problema, né? Porque como assim tem hipótese sem problema? Então, até coloquei aqui uma ordem de como deveria ser organizada a tua introdução, com esses entes: problema, hipótese, objetivos e justificativa. Certo? No teu referencial teórico, ele deve ser dividido em seções e trata ele como um capítulo 2 de referencial teórico. E aí você vai criando as seções a partir desse índice 2. E não 2, 3, 4, até porque lá no final do sumário vai estar com muitas sessões. Né? Então, tudo que for de fundamentação trata dentro do referencial teórico. E aí eu concordo com o Bruno. Quando ela fala que parecia que você quer ser militar, eu não dei o código para matemática. É tempo de matar o tempo. Não, me diz, geometria, mas o que? É um. Por exemplo, eu colocaria um histórico, uma informação muito breve sobre o que é drone, e eu selecionei lá, e como eu te mandava você vai ver, vários parágrafos que eu coloquei assim: retira, porque não tem. E aí está faltando. E para a gente que é da matemática se torna cansativo, né? Foi no K2, né? Então não, a gente está falando também. Nunca é, viu? Nada contra militar, nada contra drone, porque a gente está puxando para a nossa área. Você vai ser professora de matemática. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma disciplina onde a gente fala sobre as tendências do ensino da matemática, né, que são pelo menos 5. Aí uma delas tem uso de tecnologias, aí tem a de matemática, né, tem jogos e tal. Então, eu acho que dentro da fundamentação teórica você poderia ter falado brevemente sobre as tendências do ensino, e aí dentro das tendências que existem, você poderia
identificar qual é a sua, que é o uso de tecnologias, e aí, ó, fala bastante do uso de tecnologias, certo? Fala do uso de tecnologias. E depois entra falando sobre educação matemática, isso tem que ter. Educação matemática, porque o teu curso é de licenciatura, e aí, por último, você fala sobre a geometria. E aí deixar muito claro também que a geometria plana, porque em alguns momentos do teu texto tu começa a falar de formas, em termos de sólidos e tal, então também tem que amarrar muito isso. Projeto de pesquisa, as coisas têm que ser muito amarradas, que é o que a gente chama de delimitar. Tem que ser tudo muito bem delimitado, porque na banca, aquilo que não ficou muito delimitado, a banca pode te cobrar, certo? E aí, se você não tiver resposta para aquilo, isso compromete o seu trabalho, porque ela tem esse direito de achar que aquilo que ficou assim, não muito explicado, você deveria ter feito ou poderia fazer, né? Passou a impressão que você faria e não fez, né? E aí não adianta você falar na hora assim, não, mas eu não queria fazer isso, esse não era o objetivo. Ah, mas não ficou claro que não era o teu objetivo, certo? Então deixa bem amarradinho que é geometria plana, que aí você fala que quer trabalhar com ponto, reta, áreas, enfim. Então assim, no referencial teórico, dividir em sessões, apresentar essas sessões de forma sistemática. Eu sempre falo assim para os meus alunos, qualquer texto você constrói ele da seguinte forma, tá? Escala macro para micro. Na escala macro vai estar o teu tema e na escala micro o teu objeto. Então o que está na tua escala macro? Ensino de matemática, tendências do ensino de matemática. O que está na tua escala micro? A geometria plana e o drone. Então, a última coisa que você tem que falar é sobre o drone, porque ele é o teu instrumento. O objeto de estudo é a geometria, que é a matemática. O drone ele é só um instrumento de pesquisa. Ele não é o ator principal do teu trabalho. Tá? Então, deixa ele por último e fala dele de forma bem breve. Né? Fala sobre, como você já falou, fala que hoje em dia dá para entregar alimento com drone, na guerra lá da Ucrânia, em desastres, está sendo utilizado para levar água, né, alimentos pequenos, desarmar bomba, enfim, você pode até citar as aplicações dele. E por que não trazer para o ensino, para a educação? Mas aquele histórico muito prolongado não precisa. O que precisa é matemática, certo? E aí, de um modo geral também, os teus textos, do que você trouxe como fundamentação teórica, eles carecem de citação, certo? Carecem de citação. Tem muito texto que não tem fonte, que não tem referência. Muita coisa mesmo, certo? Se você for ver, esse primeiro aqui, que não tem uma seção, que é o caso de você chamar de 4.1, o uso do drone, aqui tem aqui onde você fala até melhor suprimir do que deixar. Aí você fala só assim, faz uma referência. A gente copiou e não lembra mais quando pegou, isso é normal, mas aí a gente, se não conseguir, eu suprimir. O que eu faço normalmente, acho que o Jonathan está fazendo a mesma coisa. Quando eu estou pegando qualquer artigo, qualquer coisa, eu já volto fazendo uma pasta, entendeu? Eu já estou salvando tudo dele. Às vezes a gente na pressa, a gente esquece de citar, mas eu deixo tudo guardado. Porque tu pega o site também, dentro do site, e aí depois tu vai lá e consulta. Porque isso acontece, às vezes a gente citar e não lembra onde pegou mesmo. Você vai estar pesquisando sem essa informação importante que esteja no seu trabalho. Mas na mesma hora, já faz a referência da forma devida, na forma de citação direta, indireta, e já coloca na minha lista de referência. Mesmo que a coisa tenha que formatar de acordo com a minha, mas ela já tem que ir para lá. Porque depois para a gente voltar e saber de onde tirou, e aí isso tem um problema muito grande, que eu sempre falo que não é intencional, não é por maldade, né? É por ingenuidade e falta de experiência, mas legalmente é o que é considerado plágio, certo? Então, eu passei. E olha, não fique chateada com a gente, porque é o seguinte, eu costumo dizer, o TCC é o berçário da pesquisa, vocês estão aprendendo, vocês estão engatinhando, vocês ainda são bebê na pesquisa acadêmica. Vocês só vão andar com as próprias pernas de vocês vão começar no mestrado, né, gente? Mas o TCC, imagina que é um berçário, que nem quando a gente está patinando, está aprendendo, né, Carlos? É normal, é como se a gente fosse bebê e as pessoas estão falando do nosso bebê no mestrado. É isso que eu estou falando. Aqui, eu vou considerar que é a inexperiência, que não foi
foi proposital. E ninguém vai reprovar ninguém acusando de plágio, mas desiste, né? Pela falta da devida citação da informação. Então, mais para frente, no mestrado, no doutorado, A gente já não é expert, a gente já vai qualquer coisa. você vai falar, você pode responder judicialmente, porque não, a gente não admite mais que o cara que chegou àquele segundo nível ali de formação acadêmica, né, que já é o ginásio, a partir da graduação, ele já não sabe que aquilo ali é proibido. Certo? Então, assim, vocês têm sessões inteiras, que não há uma referência. Certo? E quando há, eu achei bem antigas. Por exemplo, você fala aqui na seção 6, a educação matemática, né? Que é, como eu disse, está lá no nível macro, é o teu tema, educação matemática, ensino de matemática. E aí a gente tem muitos autores e muitos trabalhos recentes para serem citados aqui, certo? E principalmente faça na forma de revisão, né, na forma de revisão. Se o teu objeto ali é educação matemática, voltado para tecnologia, o uso de tecnologia, traz aí uma revisão, né, faz uma forma de revisão, cita vários trabalhos já feitos fora do Brasil, dentro da própria instituição, que utilizaram a educação, tecnologias no ensino de matemática, certo? Porque isso é muito bom para um segundo momento do trabalho de vocês, que é o último TC, que é a validação, a comparação dos seus resultados com outros resultados, certo? Então, assim, o referencial teórico precisa ser bastante escondido, tanto em termos de atualização, como eu disse, as referências que você trouxe são antigas, quanto e principalmente em colocar devidamente as citações, porque os textos eles estão sem elas, e aí parece que foi você que escreveu e a gente sabe que não foi. É como a professora falou, na fase que vocês estão de graduação, vocês estão engatinhando. Eu sempre falo isso para os meus alunos, tem uns que brincam, ficam até chateados, falam assim, ó, Nosso bebê do aniversário. não me escrever nada. Ou professor, como assim? Não, eu sei que vocês A gente bate o olho, a gente já sabe. eu entendo como é que é feito, né? Como é que é o processo. Vocês leem, vocês conseguem até assimilar e escrever com as palavras de vocês. Mas o fato de vocês escreverem com as palavras A ideia original de vocês, você ainda assim não dá a autoria da ideia original. Você pode faz uma escrever. citação indireta, né? Indireta. Até falo para os meus alunos que eu prefiro as indiretas. Eu também, acho muito bonito, mas ela é. Por quê? Porque quando você faz da forma indireta, né, onde você só traz a autoridade, sem aquela página, sem as aspas, ou seja, sem a transcrição, mostra que você tem maturidade de leitura e interpretação de texto e escrita. E o texto é uma coesão também. Isso. Não fica com Frankenstein, como uma coisa. Aquela coisa Dá mais que coesão, fica mais porque você leu, eu consegui entender o que o autor ali disse, interpretei, agora eu vou colocar com minhas palavras. Mas o resultado continua sendo dele, a teoria continua sendo daquele autor, certo? E a gente cria a nossa identidade como pesquisador, entendeu? Porque na hora que tu faz a indireta, né, João? As pessoas até reconhecem a tua escrita, mas eu sei que a Aya escreve assim, eu sei que o texto é dela, porque ela gosta de escrever desse jeito, entendeu? Vai criando a nossa identidade. E é muito mais bonito tu ler uma citação direta do que uma direta. Principalmente as diretas longas, eu vou ver. Se for botar direta, tu acha bonito, bota, mas bota as curtas, porque aquela que o cara gosta de ver a página no horror. Eu falo com meus alunos, né? Ó, citação direta longa é mais de 3 linhas, que é para a BNT, e até 15. Aí eles falam, professor, não tem esse negócio de 15 na BNT, nem nos livros. Eu falei assim, eu criei. Pode até me referenciar. Por quê? Se eu for levar o pé da letra, que basta que eu faça em parágrafo distinto, eu vou ter o direito de pegar todo o trabalho do cara e colocar dentro do meu. Mesmo que eu tenha referenciado anteriormente. Né? Se tu não for ambiental, eu boto o artigo dele todinho. Copiou igualzinho, calma, bonito. Ele usou a estrutura, ele usou a técnica, que é o recurso, a letra menor, e copiou tudo. Então, por isso que dos meus alunos, eu falo, existe limite, é até 15. Só para concluir, na metodologia, eu achei as suas informações um pouco repetidas. Por exemplo, você separou por sessões, local de intervenção, público-alvo, mas antes da sessão 8.1 e 8.2, quando você fala do local de intervenção e do público-alvo, no teu texto anterior, você já traz essa informação. Então, ela aparece assim,
Então, é só ver, eu acho interessante o destaque, as sessões distintas onde você explica o local de intervenção, onde você explica o público-alvo, então tira da parte anterior. E aqui onde você colocou 8, metodologia, já começa o texto, eu colocaria 8, metodologia, aí 8.1, o enquadramento. E aí detalha melhor a questão da finalidade, que eu expliquei no início, a abordagem que você já fala, que é qualitativa, os objetivos da pesquisa que você também fala, acho que é descritivo, né? E aí, por último, os procedimentos técnicos, que aí vai ter visão, que não tem como não haver visão numa pesquisa, e detalha novamente o drone. Aqui na metodologia é onde você tem que detalhar o modelo, o tamanho, porque cada modelo de drone ele vai ter uma única lente, ou mais de uma, ou seja, câmera, né? O detalhe, se for o caso, né? As características do teu instrumento. Ou, se for o caso, já coloca também aquela questão da possibilidade de fabricação de um artesanato. Certo? E aí, com os formas de avaliação do projeto, nós também não fica claro como é que vai ser essa avaliação. Certo? Você só fala assim que vai, o que você vai observar em termos de entes matemáticos. Mas a avaliação em si, que é o instrumento que você vai utilizar para validar, né, os seus resultados, tal, não ficou claro. Eu acho que, como eu disse, um simples teste de sondagem, né, pré e pós, já resolveria. Ok?